Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. No episódio de hoje, vamos trazer uma reflexão cultural, social sobre os brasileiros e sobre o nosso complexo de vira-lata. Mas antes de começar o nosso episódio, eu já peço para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no @PedraPodcast, que lá tem todos os detalhes de todos os outros episódios e todos os temas que são diferentes uns dos outros, e também tem o acesso para as plataformas. A gente está em vários lugares, na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Google Podcasts, Deezer. Então basta você procurar e nos ouvir e também curtir e seguir o podcast nessa plataforma que você escuta. E também agora nós estamos subindo os episódios para o YouTube. Então você encontra no meu canal pessoal, que é o canal Apenas Guto tudo junto. Então você pode encontrar lá também os episódios. E agora vamos começar o episódio de hoje falando sobre o complexo de vira-lata. Começando do começo, para entender o que é esse complexo, a gente precisa entender a expressão vira-lata, que eu acredito que todo mundo sabe, porque está muito ligado à raça, né? Principalmente as pessoas que têm gato, têm cachorro, que têm um pet, hoje em dia sabem que existe a raça e que existe o vira-lata, que é como se fosse uma raça não definida ou uma mistura de outras raças. Então, segue exatamente essa definição do vira-lata, dessa raça não original. Então, essa mistura de vira-lata e pedigree, né? Então, isso trazendo para uma esfera bem maior, que é uma esfera política, uma esfera social. E eu vou falar um pouco sobre essa nossa sensação e como que isso tem mudado e qual é o desafio da gente realmente conseguir vencer esse complexo de vira-lata que a gente tem como brasileiro e também individualmente como pessoa, trazendo um pouco mais para uma visão mais pessoal, mais particular, porque às vezes a gente pode pensar que não, mas a gente tem esse complexo que faz com que a gente precise refletir sobre a nossa autoestima, sobre a nossa autoconfiança e sobre como que a gente enxerga o que está de fora. Então vamos começar falando sobre essa expressão, né? O complexo de vira-lata, que é uma expressão muito discutida, utilizada dentro da literatura e da filosofia brasileiras, que foi... Essa expressão ela foi cunhada pelo autor e escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues em 1950, e ele fala, abre aspas, que a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente face ao resto do mundo é o complexo de vira-lata. Então é uma forma que a gente se coloca nesse lugar de inferioridade, não é nem que o outro nos coloque, a gente mesmo se coloca diante disso, né? Então o complexo nosso. Mas isso também não veio só de nós, isso vem de muito tempo, porque o Brasil, como a gente sabe, desde a construção, né, da nossa nação, do nosso território brasileiro, ele vem de uma história política muito confusa. Então a gente já tinha os povos originários do Brasil, que eram os povos indígenas e tal, mas aí quando a gente começa o processo político do Brasil diante do mundo, que é quando vem os portugueses e todas as colônias, o processo de interiorização do Brasil, o processo de escravização, e com isso vem vários povos diferentes e o povo brasileiro mesmo já vai ficando miscigenado. Então a gente não tem mais o Brasil com os povos nativos, a gente já tem o Brasil como uma mistura do mundo todo. E ainda hoje continua tendo uma mistura, né? Então a gente não tem um povo próprio. Isso já traz justamente essa questão de não ter uma raça pura, então já tem a mistura, ou seja, o vira-lata. Então essa nossa característica diante do mundo, diante de um mundo racista, tem a ideia de que o brasileiro ele é inferior porque não é uma raça só, porque é misturada. Então já existe essa inferiorização, e fora que o Brasil em si ele passa a ser espaços de outros países. Depois que o Brasil vem a ser construído como uma democracia, que a gente vai buscar um lugar como uma cultura própria, né? Mas ainda assim a gente vai sofrer até hoje sobre essa visão que o mundo tinha da gente, como que o mundo somente, digamos assim, nos usava, né? Ainda não mudou muita coisa, a gente ainda está nesse processo de mudança do mundo ver o Brasil como uma potência, o Brasil ele é potente em vários sentidos, mas ainda assim a gente enfrenta muitas marcas desse período em que o Brasil ele só era sugado. E aí, falando mais pela questão da sociedade cultural, o Brasil
o brasileiro, ele se vê diante do mundo como inferior, porque a gente foi colocado assim, isso foi internalizado, e a gente hoje em dia se vê diante disso, principalmente diante dos Estados Unidos e da Europa, porque o brasileiro ele tende a achar que o que é de lá é melhor, é mais importante, é mais valioso, sendo que esses adjetivos, isso tudo é muito relativo, é totalmente relativo. Isso é uma construção de que a cultura, de que os produtos, de que o serviço, de que esses lugares são melhores, são mais importantes do que o nosso. Se a gente for parar para analisar, não são. Inclusive, em vários aspectos, a gente pode ter vantagens sobre isso. Principalmente na questão natural, né? Em questão de minério, em questão de solo, riqueza de cultura. Mas isso tudo, ele aparentemente tem menos valor porque a gente enfiou na nossa cabeça de que a gente é inferior. E onde que eu falo que isso tem mudado? Porque na cultura brasileira atualmente, isso aqui é uma percepção minha, não tem nada a ver de ciência comprovando, é simplesmente um achismo. Se você quiser, pode me julgar por isso. E se você quiser comentar, concordando ou discordando disso, também pode comentar nas redes sociais ou onde você tiver acesso a gente, por exemplo, no Instagram, Pedra Podcast, que eu vou ouvir, vou ler, vou considerar. Porque eu estou aberto também a opiniões, né? Então, trazendo a minha ideia de que a gente tem mudado esse complexo de vira-lata diante da cultura, diante da sociedade brasileira perante o mundo. Porque o Brasil ele tem se destacado. Como eu falei, o Brasil ele é uma potência e aos poucos a gente vem se enxergando assim. Porque a gente tem uma infinidade. O Brasil ele é um país naturalmente gigante, né? A gente tem uma dimensão continental. Então a gente tem muita terra, e não é só terra, a gente tem floresta, a gente tem climas, a gente tem paisagens, tudo muito diferente. Aí quando a gente vai olhar para o povo, desde essa construção dos índios e da mistura com o povo do mundo todo, a gente também tem uma riqueza de povos, e com isso uma riqueza de cultura. Eu, por exemplo, moro no norte do Brasil, no Pará, no meio da Amazônia, e eu sei que é um recorte muito diferente do Brasil. Não é o mesmo recorte, por exemplo, do Brasil do Nordeste. Não é o mesmo recorte do Sul. Não é o mesmo recorte do Centro-Oeste, né? Onde, por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro e São Paulo, que são dois estados que, diante do mundo, assim, são que representam o Brasil. Mas o Brasil em si ele é muito misturado, é muito misto. E aí, com tudo isso, a gente tem uma riqueza absurda de cultura. E a gente simplesmente ignorava tudo que a gente tinha. E hoje em dia a gente já consegue ver essa valorização. Para o mundo, o Brasil estava muito resumido ao futebol, a beleza das mulheres, né? Essa questão também que é um pouco racista, a questão da sexualização das mulheres, de valorizar apenas os corpos, os formatos de corpos. Mas a gente veio mostrando que a gente é mais do que isso, a gente é mais do que um corpo escultural, e a gente é mais do que uma habilidade em um esporte. Tanto que a gente, hoje em dia, tem uma culinária que é reconhecida mundialmente, até porque o brasileiro em si ele já saiu, já ganhou o mundo, então isso também facilita, né? Porque a gente tem brasileiro em tudo que é buraco do mundo, e o brasileiro, a maioria, né, é muito nacionalista, então a gente tem esse orgulho, mesmo que alguns um pouco menos, um pouco mais retraído, mas a gente tem esse orgulho de dizer que é brasileiro. E aí a gente tem mostrado como que a gente tem por exemplo, uma culinária muito forte. Dentro do Brasil mesmo, a gente tem isso como algo para ser ainda valorizado. Porque, como eu falei, a gente que mora aqui no norte do Brasil é uma culinária totalmente diferente de quem mora no Nordeste. É outro tipo de culinária, são outras culturas. E aí, se a gente for pegar o Sul, também já muda. E aí, quando a gente vai levar isso para o mundo, a gente tem uma infinidade de pratos, de bebidas, de doces para mostrar. Fora a nossa riqueza, né, de frutas, de legumes, de verduras, de hortaliças. Então tudo isso faz com que a gente tenha essa riqueza e tenha mostrado isso para o mundo. Não mais somente consumindo a cultura, né, a culinária internacional, estrangeira como o top. Não, o nosso pode ser top. A gente pode produzir comida de alto nível, porque a gente tem riqueza para isso. A música, por exemplo. A música brasileira, hoje em dia a gente tem... Eu particularmente, eu tenho muito orgulho de a gente ter essa música sendo produzida com a qualidade que a gente produz música hoje no Brasil, a quantidade de como também que o brasileiro consome essa própria produção, porque a gente tem
vários ritmos. Aqui no norte do Brasil, por exemplo, é uma produção musical muito rica, muito intensa e com vários tipos de estilos. E se a gente for olhar para outros estados, também cada um tem a sua produção cultural, tem a sua produção fonográfica. E isso a gente tem exportado também, tem mostrado para o mundo que a gente produz música de qualidade, que a gente tem essa cultura e não mais somente consome música estrangeira, música clássica, música americana, música em inglês, mas a gente também consome a nossa própria música. Inclusive, a gente tem consumido cada vez mais o Brasil raiz, por exemplo, com o sotaque nordestino, com as expressões do Pará, com as expressões do Rio de Janeiro, com o funk, que é um ritmo próprio, com o sertanejo. Então a gente tem valorizado cada vez mais o que é nosso, não apenas americanizado para parecer de qualidade. Não, a gente produz o que é nosso, com a nossa gente, com a nossa cara e com uma qualidade absurda. E eu tenho muito orgulho disso. Isso também, não só na música, isso se espalha. Porque a gente tem filmes e novelas também que são superproduções que o Brasil exporta. A gente passa nossa produção em vários outros países e as pessoas consomem muito. A gente também consome de outros lugares, né? Mas cada vez mais também isso tem se popularizado até mesmo de outros países, porque isso não é só o caso do Brasil. Tem vários outros países que ficam escondidos porque os Estados Unidos, a Europa, aparecem como a nata do mundo, principalmente em termos de cultura. Mas não é só assim. Hoje a gente vê um movimento diferente, por exemplo, as produções japonesas. Eu, por exemplo, gosto de filme de terror. As produções de terror japonesas são maravilhosas. A gente tem o cinema italiano. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a cultura coreana. O K-pop, né, as novelas, os doramas, os desenhos, os jogos, tudo isso de uma outra cultura, por exemplo, da Ásia. Hoje em dia é super comum, é super popular a gente ver no Brasil, por exemplo, a galera consumindo esse tipo de conteúdo, que há muito tempo também não era visto, porque a gente simplesmente não dava nem oportunidade para o que não era da Europa, para o que não era americano. Mas hoje a gente tanto produz o nosso próprio, consome o que é nosso, e também consome o que vem de fora e o que vem de vários lugares diferentes de fora. E isso é muito legal. Então, por exemplo, a gente tem também uma fusão de várias culturas. A gente tem artistas brasileiros fazendo parceria com vários outros lugares. A gente tem, por exemplo, filmes e novelas brasileiras sendo rodados em várias locações mundo afora, mostrando também belezas naturais de outros lugares e também adentrando cada vez mais o Brasil, mostrando nossas paisagens, o nosso povo, as nossas histórias. E isso é muito legal. A gente tem que valorizar cada vez mais isso. A arquitetura também, a gente tem uma mudança considerável nisso. Eu, por exemplo, moro em Belém, na capital, e a gente tem uma cidade muito europeia. Foi construída toda com base na Europa, tanto que chamam de Paris na Amazônia, a cidade de Belém, porque a gente teve muita referência da arquitetura europeia no início da construção de Belém, com essa valorização da arquitetura, né, na época da Belle Époque. E aí Belém acaba que teve essa inspiração. Por quê? Porque a arquitetura europeia é a melhor, porque como é da Europa, tudo que vem da Europa é o top. Mas aí hoje a gente já vê outro tipo de evolução nesse trabalho arquitetônico. A gente já vê traços inclusive da nossa própria cultura nordestina, cultura indígena. A gente vê isso também na arquitetura, na decoração. E isso é muito legal também da gente valorizar em tudo. Na música, na cultura, na arquitetura, na culinária, a gente entender a nossa riqueza e valorizar isso. E por último, quero falar também do padrão de beleza. Isso é muito mais recente, porque até pouco tempo o padrão de beleza era só um. A gente tinha as pessoas brancas, as pessoas altas, magras, que também vêm desse padrão internacional, que a moda, que a própria produção audiovisual, eles exportavam. É um padrão que assim, a gente simplesmente aceitava. Só que se a gente for olhar o Brasil, através de dados, a gente vai entender que a altura média do brasileiro, a cor de pele do brasileiro, a divisão corporal do brasileiro em termos de traços mesmo corporais, são diferentes e muito diferentes do padrão se a gente for pegar a maioria do brasileiro. E hoje a gente consegue ver fora desse padrão de pessoas brancas e magras e traços europeus, a gente consegue ver
essa presença do brasileiro mais natural, a gente consegue ver na novela, a gente consegue ver na moda, a gente consegue ver na mídia em geral, a gente consegue ver essa diversidade de corpos, de cores, de tamanhos, porque isso é o Brasil. O Brasil ele é uma mistura, a gente não tem como negar isso, não tem como tentar trazer uma uniformidade de raça, porque a gente não é isso, a gente nunca vai ser isso. O Brasil, de norte a sul, ele é misturado. E a gente tem vários tipos de raças, vários tipos de povos, vários tipos de corpos, e é muito bom a gente ver cada vez mais isso sendo retratado na mídia, na moda, na nossa produção de novelas, de músicas, e também dando espaço, né, cada vez mais para esse tipo de diversidade. Vendo mulheres, vendo pessoas gordas, vendo pessoas baixas, ocupando espaços que antes era negado porque não se enquadrava no padrão. E o brasileiro, ele não tem como ter um padrão, porque a gente é mistura, a gente é essa fusão, essa riqueza mesmo. E por que eu falo que é importante a gente valorizar isso? Porque isso está muito ligado com autoestima e autoconfiança, e o brasileiro tem se vestido disso, não apenas de vestir a camisa do Brasil e saber que a gente tem os títulos em Copas do Mundo, saber que a gente tem os números dos nossos jogadores que representam assim, na história do futebol internacional, mas não, a gente tem muito mais do que isso. E eu particularmente até valorizo, inclusive, as coisas muito mais do que isso, porque eu não gosto muito de futebol, por exemplo. Então eu acho e incentivo a gente a valorizar tudo, não desvalorizar isso porque eu não gosto, mas valorizar sim, porque tem o seu valor, mas também valorizar outras coisas que são valiosas, que muitas das vezes são deixadas de lado. E aí, às vezes, acaba que a gente, como pessoa, também a gente não se valoriza diante do que a gente olha de fora, porque a gente acha que a gente é menos, porque a gente se enxerga como inferior. Isso vem de várias situações ligadas à autoestima, ligadas à autoconfiança, e a gente precisa trabalhar isso. Eu falo muito melhor nessa questão pessoal sobre autoestima e autoconfiança no episódio 29 aqui do podcast, que é o Te Valoriza Porcaria, que eu falo sobre essa valorização que a gente tem que ter de nós mesmos. Porque muitas das vezes o outro ele não vai se importar em reconhecer quem a gente é, o nosso valor. Muitas das vezes a gente não reconhece isso justamente por conta desse olhar que já foi colocado pra gente como a verdade, né? Que precisa ser extraordinário, que precisa ser dentro do padrão, precisa ser sempre o primeiro lugar, sempre o topo. Mas na verdade a gente pode ser e deve ser valorizado onde a gente é, onde a gente está, como a gente está, e valorizar também os processos, né? Por exemplo, o Brasil tem muito a melhorar ainda em várias questões, principalmente questão política, em questão administrativa, e a gente precisa valorizar onde a gente já chegou. A gente já teve muito avanço, mas daqui para frente a gente ainda tem muita coisa para mudar, assim como também na nossa própria vida como pessoa. A gente talvez hoje não esteja no patamar que a gente gostaria de estar, mas bora valorizar o que a gente já tem de bom, o que a gente já tem de valioso, e de mostrar isso também para as pessoas, para reconhecer, eu não tenho ainda o título que eu tenho, mas eu tenho habilidades, eu tenho potenciais, e isso precisa ser valorizado. Muitas das vezes, mesmo que o outro não valorize, a gente tem que valorizar quem a gente é, quem a gente já construiu, porque o preço que a gente paga para ser quem a gente é, só a gente sabe. Muitas das vezes as outras pessoas nem reconhecem, nem entendem o quanto que a gente se esforça para ser melhor, uma melhor pessoa, um melhor profissional, um melhor amigo, um melhor, esposa, namorado. Mas a gente tem que colocar metas, buscar chegar lá, buscar alcançar o melhor que tiver ao nosso alcance, né? Mas e quando isso não chega, que bom que a gente já está aqui, que bom que a gente já está caminhando. E não se achar menor, não se achar menos importante do que outra pessoa, do que outra cultura, porque a gente é essa valorização. Por exemplo, como eu sou do norte, eu tenho muito orgulho de falar chiando, tenho muito orgulho de comer as comidas que a gente come, de comer açaí com coisas salgadas, por exemplo. São coisas que algumas pessoas tendem a colocar como errado, mas que não existe errado. Às vezes só é diferente. Quando a gente fala em cultura, só é diferente. E aí a gente precisa valorizar cada vez mais isso. Não tentar se adequar a um padrão que é imposto, mas reconhecer que a nossa raça ela pode ser essa misturada. E o vira-lata em si,
essa mistura de várias raças, não necessariamente é algo ruim, é apenas a condição de mistura. E isso, pelo contrário, ainda traz ainda uma riqueza de diversas coisas, né? Misturando cultura, misturando os povos, misturando o povo, e a gente tem que reconhecer, como brasileiro, o nosso valor, como pessoa, o nosso valor. Esse foi o episódio de hoje e a gente se encontra nos próximos episódios.